Querido Maestro Jesús, hermano mayor, Señor de bondad y de misericordia, agradecemos, Señor, la bendición del estudio, la bendición de estar en presencia de estos queridos hermanos y benefactores, la bendición, Señor, de saber que no caminamos solos en este mundo, que contamos con tu presencia, con la ayuda de nuestros hermanos mayores. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que lo que aprendemos aquí no se quede solo en la teoría o en nuestra mente, sino que sobre todo transforme nuestro corazón, Señor, que podamos entender y ver más allá las palabras, que podamos llegar al espíritu de la letra, las enseñanzas que están atrás de lo que leemos aquí, podamos ir interiorizando lo que aprendemos para que podamos utilizarlos como herramientas para nuestra reforma íntima. Tenemos mucho para agradecerte, Señor, y te pedimos que nos ayudes a tener más fe, más disciplina, más discernimiento, a escoger mejor, Señor. Y entendimos que el trabajo que tenemos aquí solo se puede hacer con esfuerzo, pensando, reflexionando antes de actuar, para que podamos poco a poco caminar con pasos más firmes, seguir apegados a tu doctrina, Señor, que podamos ser siempre instrumentos en tu obra, mostrando a nuestros hermanos lo que sabemos por el ejemplo, por la palabra, siendo buenos divulgadores. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, por este nuevo día, por cada recomienzo, por esta encarnación. Que sepamos aprovechar, Señor, esta bendición de estar aquí, la bendición del tiempo, de este estudio, de todos los que tenemos. Gracias, Señor, por la luz que nos llega a través de la doctrina espírita. Luz que viene acompañada de tu amor, de tu bondad y de tu compasión. Pasa nuestras debilidades. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Bendice nuestro estudio de hoy a todos los que estamos presentes y todos los que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Quédate con nosotros, nuestro querido, hoy y siempre, Señor. Que así sea. Não tem som de... Opa, desculpa. Obrigada, Yuri. Obrigado a todos pela presença. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida. Hoje, última parte do capítulo 3, Vontade. Nós vamos fazer a leitura do texto e que a gente possa tirar, né, todo o conhecimento que esse capítulo nos oferece e ainda vai ficar muita coisa para trás. Então vamos lá. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida,
a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas superiores, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle, que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel. Muito bem, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Yuri, Giovana, muito obrigado a todos. Nós temos nesse texto, né, o nosso. Nós começamos, nós dividimos, né, em várias etapas, então aqui nós vamos rapidamente, só para lembrar, deixa eu tirar aqui o. Então, nós começamos falando do escritório mental, né? Por que que Emmanuel usa essa metáfora? E o papel da vontade como gerência esclarecida e vigilante, né? Ela coordena, ela orienta, né? Ela dá finalidade, ela é a coroa da razão, como diz Emmanuel, né? Depois de milênios de evolução, nós somos nesses milênios guiados pela lei divina através do instinto. Mas assim que adquirimos razão, né? Nós começamos a adquirir liberdade. E o livre-arbítrio, obviamente, vem com a opção de exercermos, né, esse livre-arbítrio com o uso da vontade.
Então, nós temos múltiplos setores, né, nesse escritório, nessa empresa que é o eu, né, o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória, a emoção, o pensamento. Mas a vontade, né, é quem vai dar o sentido maior, né, no processo. Então, nós vimos a questão da diferença, né, que nós discutimos entre vontade e inteligência. A inteligência conhece exatamente, entre vontade e desejo também, né? Então, a inteligência conhece o que é possível, mas quem decide que se faz ou não é a vontade, né? Então, o desejo seria essa energia emocional bruta, a inteligência, energia racional, organizadora, analisadora, e a vontade é a energia diretiva, né? Aqui que põe em ação as coisas. Então, a inteligência pode compreender, analisar, avaliar, né? Planejar, mas a vontade decide, né? Se vai ou não, né? Se acontece ou não. Então, nós falamos disso, depois nós falamos do poder criador da vontade, né? Discutindo aquela parte que ele fala das energias, o nosso segundo encontro sobre a vontade, né? Ele fala que a vontade é um impacto determinante. E deixa eu ver se eu não perdi aqui. Então, nós temos, ele vai aqui embaixo, né? Portanto, a mente humana é comparável a um gerador e o cérebro físico é o dínamo, né? A usina. Cada ideia, emoção ou desejo é uma emissão vibratória, uma corrente que afeta o meio espiritual e a vida. E aí nós falamos dos tipos de energia, por que que Emmanuel usa esse tipo de analogia, né? Falamos que a mente é uma usina energética, né? O cérebro é dínamo e a vontade é o operador de todo esse sistema, né? Depois, falamos, né, do fato de que ela hoje nós começamos aqui, né, na verdade, deixa eu só ver, tá difícil esse negocinho, tá chato isso aqui. Isso. Então, aqui muda a cor, começa o de hoje. Então, nós temos, né, na questão da parte que nós vamos trabalhar hoje, né, ele diz: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E isso é compreensível em face do que nós falamos, né, que Emmanuel começa dividindo a mente nesses vários setores. E nós começamos a viver conflitos, obviamente, porque eu posso, por exemplo, ter um pensamento que sabe o que é certo, mas ter ainda, né, as minhas pulsões, desejos, que me jogam para uma outra direção. Eu posso estar trabalhando para controlar o meu pensamento, mas ele me escapa todo o tempo. Minha imaginação nem sempre, né, eu consigo controlar. Então, a única coisa que pode equilibrar tudo isso é a vontade, né? Então, entre todas as faculdades da mente, inteligência, memória, imaginação, cada uma pode levar a consciência para uma direção diferente. Então, eu posso saber o que é bom, por exemplo, mas desejar o que é mal, né? E aí quem decide nesse caso? Então, é aquele famoso conflito de que nos fala Paulo de Tarso nas suas cartas, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, né? Então, ele revela esse conflito que existe nos diversos setores da nossa alma, né? Isso é muito simbólico, inclusive, na literatura, né? O Bhagavad Gita, por exemplo, nada mais é do que a expressão desse combate, né? Nós vemos um príncipe, né, que Krishna se aproxima dele, o príncipe Arjuna, e ele está diante, né, do exército inimigo, e quando nós pegamos a tradução, por exemplo, do Huberto Roden, ele dá o significado dos nomes indianos, né, do exército inimigo. E traduzidos são orgulho,
egoísmo, vaidade, né, escuridão. Então, na verdade, Arjuna está diante, são primos dele, né? Então, e ele fala, mas eu vou lutar contra a minha família, né? Então, esse conflito do homem, né? E Krishna fala com ele, dizendo, não, né? Agora é a hora de decidir, né? Você não pode mais ficar hesitando. E explica por quê e tudo mais. O livro é isso, basicamente. É um livro muito bonito, aliás, né? Não é difícil de ler. E, e nós vemos, né, que Paulo de Tarso vai dizer a mesma coisa. Então, a vontade, ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Por exemplo, um médico é uma pessoa esclarecida sobre saúde, mas tem muito médico que fuma, né, ou que tem maus hábitos de vida. Então, não, você tem um pensamento esclarecido, mas tem ações que não correspondem a esse conhecimento, né? Quem é que pode resolver isso? A vontade. Uhum. Então, aí vem, né, a questão do conflito natural das faculdades mentais. A condição humana, posso saber o que é bom, mas desejar o que é mal. Emmanuel reconhece que a mente é composta de forças múltiplas, muitas vezes divergentes. Então, o desejo impulsiona, a imaginação cria, a memória traz o passado, a inteligência analisa, o sentimento vai dar colorido, né? Tonalidade, é tudo isso, e a razão pondera. Cada uma dessas forças tem sua própria voz e tendência. Elas servem a propósitos diferentes, por isso Emmanuel dá o exemplo do escritório, né? Cada uma tem o seu setor de atividade. Para isso, ele a chama de por isso ele a chama de departamentos de serviço. Cada uma trabalha no espírito, mas com interesses e direções que podem ser diferentes. Sem uma direção central, o ser se divide internamente, vive em desequilíbrio, né? Pensa uma coisa, sente outra e ainda faz outra. Então, a vontade é a força que unifica todas essas tendências no mesmo eixo de direção, né? Óbvio que o que que acontece com uma pessoa que não exerce a sua vontade? Fica feito um balão, né? Solto à deriva, né? O exemplo é muito bom, né? Aqueles balões que a gente brinca em festa, né? É, Cada um batendo para um lado e ele vai para o lado que quem bate mais forte bate. Então, se num dia a razão dele está muito afiada, ele pode seguir a razão, mas se o desejo estiver mais forte, ele segue o desejo. Então, é um ser sendo levado, né, pela vida. Ele ainda não aprendeu a usar essa dinâmica poderosa que existe, né, no ser humano. Então, é, a vontade é a síntese moral da consciência, né? A vontade é a faculdade de escolher entre tendências opostas. o Perdão, que eu li. pode ler, fazendo um favor. A vontade é a faculdade de escolher entre tendências opostas, de dizer sim a um rumo e não a outro, de organizar o caos interior em ordem e propósito. Ela não é apenas uma decisão momentânea, é o poder de manter a direção escolhida. Por isso, Emmanuel fala em sustentar a harmonia. A vontade é a coluna que impede que a casa mental desabe sob os conflitos dos impulsos. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ou seja, a inteligência vê o erro, mas o desejo insiste.
A imaginação justifica. A memória traz lembranças de prazer. E só a vontade moralizada pode dizer: não, isso não me convém. Eu escolho o bem. Então é, é maravilhoso, né, esse texto de Emmanuel, porque ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação, né, e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, porque é nela, né, desorganizada e sem o uso da vontade, que começam os planos, né, Os né, des- você começa a desenhar, fazer, né, e ali você vai sendo levado sem perceber para os perigosos monstros que estão na sombra. E a memória, se não for disciplinada, né, sobretudo se ativada por espíritos, que aí vem a questão também, né, das influências e das afinidades, você estará sempre sendo lembrado, né, da sua situação, ou sendo trazido ao espírito, né, aquela vivência que te leva sempre de volta, né? Aquelas pessoas só vivem no passado, né? Só o passado presta atenção. Tem também, né, tem isso, mas você vê que assim, em qualquer um desses casos, né, a memória, a imaginação, o pensamento, a razão, se você não tiver o eixo da vontade, isso trabalha como uma Desorganizado. máquina bagunçada, né? Cada departamento é uma empresa que cada departamento está trabalhando com objetivos próprios, ao invés de trabalhar com um objetivo central, Que é o progresso, que né? é o progresso, né? Ou seja lá o que for, é o progresso no nosso O caso, progresso mas espiritual. uma pessoa que está interessada na conquista do poder, por exemplo, ele vai fazer sua memória, né? Por exemplo, eu lembro de um político da nossa cidade que ele te encontrava, né? E daí ele te encontrava 3 anos depois e ele falava: Oi, César, como vai? Né? E a sua mãe? E o seu primo que estava com você aquele dia que nós nos encontramos? Né? E você fala, né? Mas você vê que é uma pessoa que organizava a memória com a vontade, porque ele queria se lembrar de todo mundo e mostrar às pessoas que ele, né, elas eram importantes para ele. Né? Então, ele não tinha um objetivo nobre de crescimento espiritual, né? Então, nós é que determinamos isso, né? É o nosso nível moral que vai determinar a aplicação da vontade. E se nós não a usarmos no propósito de crescimento, aí acontece esse texto maravilhoso que Emmanuel está nos dando aqui, né? Só vou ler de volta aqui essa última frase, né? Ou seja, a inteligência vê o erro, o desejo insiste, a imaginação justifica, a memória traz lembranças de prazer. E só a vontade moralizada pode dizer: não, isso não me convém. Eu escolho o bem. Exatamente, né? Então é fantástico, né? Mas nós vamos discutir, eu só estou apresentando rapidamente, e não já deve estar terminando, porque acho que tinha 3 ou 4 slides. Rádio ok? A Tribunal. vontade, então, é o tribunal da alma, né? Podemos pensar nela como juiz da consciência. O intelecto é o advogado da razão, o desejo é o advogado das emoções, a vontade é quem ouve ambos e profere a sentença. É nela que se realiza o livre-arbítrio. A vontade não anula o desejo, nem ignora a inteligência, ela as integra e decide segundo o grau de luz moral que a consciência possui, né? Então, realmente assim, é muito claro isso, né? Esse resumo eu acho que ele deixa tudo muito claro. A vontade não anula essas coisas todas, né? Elas continuam trabalhando em nós, mas é ela quem vai dizer, né, o que fica, o que vai acontecer, o que não vai,
porque é o processo, né? Ela é o ponto determinante, mas obviamente ela depende também, né, do nível de consciência que ela possui, né? Que vai se alterando com o processo da vida, obviamente, né? Nós vamos aprendendo, a razão vai nos ajudando a avaliar nossas ações. É um mecanismo que não funciona separadamente, né? Todas as coisas estão integradas. A vontade é influenciada por todos esses setores, como um diretor de uma empresa é influenciado pelos vários departamentos da empresa, né? Então, o fato que você decida, né? Você tem três pessoas numa reunião falando com o diretor, e ele escuta os três, e ele decide, mas ele pode decidir mais para um lado do que para outro, né? Uma vez, depois mais para o outro. Então, não quer dizer que a memória, a vontade não seja influenciada pela memória, pela imaginação, pela razão, né? Lógico que ela é influenciada, mas ela é o poder determinante, né? E ela pode manter o equilíbrio entre essas forças na nossa alma. Então, voilà, né? Era esta nosso, nossa parte final. Acho que o Daniel tinha levantado a mão. Sim. Boa noite. Eu fiquei. eh, eu achei muito interessante quantas forças internas que nós temos, né? E se a gente não fica atento com, né? Se a gente não toma o controle do que está acontecendo dentro da gente, a gente, que nem você falou, a gente pode se perder por culpa nossa. Mas também a gente não pode esquecer que nós estamos em um ambiente também com energias também cruzando a nossa, né? Então, a vontade, que nem acho que foi, não sei em qual estudo que eu comentei, né? O desejo de outras pessoas pode interferir no nosso, né? Então, a importância da gente ter a reforma íntima, tudo começa dentro, né? Então, se a gente não tem um controle nosso, nossa, imagina, aliás, se já com controle nosso a gente já dá uma perdida, imagina se a gente não tem controle nosso e aí os outros que vão controlar a gente, aí, meu, aí já era, né? Mas é muito interessante a forma como ele vai deixando didático e a gente compreende, né? O que o que está acontecendo, né? Acho que é impressionante. Esse foi um dos melhores, um dos textos mais claros assim do Emmanuel que você fala, nossa, entendi agora, né? Agora eu preciso saber como eu botar em prática. Perfeito, Daniel. Pegando esse ponto, né, que o Daniel falou rapidamente, é, olha aqui o texto, né? Não esqueçamos, né, o que ele diz aqui no final, né? Em verdade, em verdade, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental, né? Você está sempre enviando ou recebendo. Quando se trate da conexão entre os semelhantes. A partir do momento que a nossa vontade escolheu, selecionou em que faixa nós vamos vibrar, aí você não tem mais escolha. A escolha é escolher a faixa em que vibra, né? Mas você não pode escolher afinar-se ou não com a faixa que vibra, porque a partir do momento que você está vibrando numa onda, você está vibrando com todos que vibram naquela onda. Então, escolher a estação da rádio. Você pode escolher a estação da rádio, mas a partir do momento que você entrou em contato com ela, acabou, não tem como, né? Então ele diz, quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, né? Aí vem o desejo dos outros, né? A atuação dos outros. Mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. A imaginação, a memória, o pensamento, né? De modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, você, a partir do momento que sente, está sentindo com todo mundo que sente igual.
né? A partir do momento que você pensa, você está pensando, mas você pode escolher pela vontade a disciplina de organizar tudo isso, né? E para alinhar isso na direção que você quer, né? Oi, Sebastião. Sí, yo me estaba preguntando porque acho que a vontade sempre estuvo muito caminhando junto com o desejo, porque qualquer coisa que eu desejo, se eu verdadeiramente desejo, eu pongo em marcha o necessário para conseguir esse desejo. No, no sé si me estaba preguntando, no sé si como por ejemplo cuando pensamos en un animal que le obedece a un instinto, mas esse instinto o leva a utilizar a vontade cegamente, como o desejo também. Então, como agora nós, os mesmos desejos ficam estando lá, a vontade também está lá, mas agora temos que frenar esses desejos para, porque ahora sabemos que no debemos entregarnos cegamente a nuestros deseos y a nuestros instintos. Entonces, comenzar a utilizar esa vontade de deixar de que caminen juntas, no para empezar a hacer o que nos convém para nossa alma. E então, deixar de lado nossos desejos mais humanos e não sei, eu me pergunto se a vontade sempre estive lá ou podemos trabalhar nela e reforçar a vontade. Boa questão, Sebastião. Mas na verdade não, né? Ela não sempre esteve lá. Ela nem sempre esteve presente. Porque ela alcança o ser na fase da razão. Então, os animais têm instintos. Não podemos falar nem que eles têm desejo. Porque o animal, ele funciona com um mecanismo equilibrado pela natureza. Ele jamais come a mais do que ele precisa. Ele jamais bebe mais do que ele precisa. Ele jamais vai ter uma vida sexual além daquela determinada pela natureza, né? Então, o ser humano, à medida que alcança, começa a deixar as fases animais, ele começa a perceber que, bom, eu posso comer esse pedaço de pão, mas eu posso guardar, né? Ou eu posso comer mais, né? Então, nós começamos a fazer o exercício, né? O desejo é o primeiro nível da vontade, podemos dizer assim. O desejo é impulso, né? Podemos até puxar depois o slide que a Giovana preparou aquele dia, né? O desejo é impulso, é instinto, é aquela força natural, né, que você tem. Podemos até pegar aqui. Tenho aqui, ó. Você tem? Que aí a gente usa as definições que você deu. Deixa eu pensar aqui. Desejo é instinto, são as emoções, a busca do prazer e as emoções Ele é imediatas. imediatista, né? Você sente desejo de comer chocolate, né? Desejo de beber café. De beber café. Agora, quando nós somos primitivos, é esse elemento que nos move, né? Porque nós ainda estamos muito perto da animalidade. Só que com o tempo nós percebemos que, bom, eu posso comer quanto eu quero, né? E é aí que começa o exercício, Da né? vontade, né? De você começar a entender. Na próxima vez você passou muito mal quando comeu quanto quis, você diz, peraí, né? Mas um animal não tem isso, porque ele não tem essa razão e ele não sabe que ele tem o controle ainda, né? Então Deus, como é que ele organiza? A natureza, no reino animal, tudo funciona por instinto, é um mecanismo automático. O animal chegou à época da procriação, ele sente aquilo, vai, né? Mas depois ele não tem mais, aquilo some do horizonte dele, né? Ele é movido por um sistema mecânico natural, né? E nesse meio ele vai adquirindo vivências e vai aprendendo, né? Mas o ser humano, não, né? Quando você chega na época da razão, como Emmanuel diz no texto, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Ele diz,
A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, né, para a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, né? Então, esse é Emmanuel, A né? razão vai sendo depurada, né? Na verdade, Desenvolvida, né? a razão é o coroamento do processo evolutivo, porque ela é dada, né, como um atributo à razão para decidir, para dizer, você não tem só o poder de entender o que é bom ou mal, útil ou inútil, né, desejável e não desejável, você tem o poder de decidir e de agir, né? Porque é aí que nós nos diferenciamos do instinto, né? Do desejo, do instinto e do desejo, né? Então, o ser humano com vontade, a vontade só pode ser um atributo, né, que está presente com a razão, porque senão não há escolhas, né? Nós voltamos à condição do animal, que é o instinto que dirige, é o mecanismo natural que dirige. A vontade é um atributo da razão, né? É uma conquista da razão. Oi, Yuri. Eu estava pensando assim um pouco como que falou o Daniel, não, dessas forças internas. Eu disse, é muito interessante porque temos, pareciera que essas forças são opostas, não? Porque mesmo ele fala aí como que são puxadas, cada uma puxa para seu lado, não? Então, acho que essa é a verdadeira batalha interior, de controlar todos esses aspectos da nossa vida, a inteligência, a imaginação. Quando a gente pensa nessa imaginação, falando que ele faça esses monstros da sombra, fala ela, acho que sim, monstros da sombra. E eu lutei muito com esse aspecto de imaginação, não? De medos irracionais. Agora eu sei também que tinha muita influência espiritual, mas eu escrevi esses medos irracionais, essas ansiedades que também vêm dessa imaginação que maquina tantas coisas, quando a gente toma conta, já foi muito longe, não? Mas você falou assim uma coisa, uma tensão natural, essas forças internas, é natural que tenhamos essa batalha em nós, não? Hasta que cheguemos a um grau evolutivo, acho que aí tudo vai estar alinhado para essa força que é o bem, que é Deus. Mas eu escrevi aqui, não, que o processo evolutivo, o processo espiritual para nós é fortalecer essa gerência finalmente, não é? Essa como é a pauta para dizer, bom, a gente está trabalhando, somos mais evoluídos, e como para chegar a esse controle de todos esses aspectos, a gente tem muito por trabalhar, não? Eu estava pensando assim, uma das coisas, o autoconhecimento, não? De ir dentro de nós e identificar, não, quais são esses desejos que a gente tem, quais são essas paixões, não sei, essas dificuldades, não? E ter também o valor de afrontá-las, não? Porque também aí a gente tem que dizer, ah, sim, estou desejando comer demais, aí eu tenho que enfrentar essas fraquezas minhas, não? E eu pensava assim, o trabalho de autodomínio é uma coisa de encarnações e encarnações, não? Se a gente pensa assim, dominar uma coisa mais em nós, um desejo doentio, é muito difícil, não? Mas mesmo aí entra a grande força da vontade, não mesmo esse, né, no autodomínio, no valor para ver nossas coisas, o compromisso que a gente tem que ter para dizer que agora eu tomo conta, tomo força dessa gerência, não, de tudo que a gente é o eu, não? Mas é, é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. É interessante, né? Porque essas forças são forças da alma, né? São faculdades do espírito. Elas são, uma vez que nós
saibamos como utilizá-las, organizando-as pela vontade, elas se transformam em poderosas ferramentas, né? Então, uma pessoa que quer crescer espiritualmente, a vontade, né? Mas a vontade ela pode usar todos esses instrumentos para dar uma direção e usar essas forças, né? Porque a imaginação, por exemplo, até ontem nós a usávamos para nós éramos acessados pela imaginação, porque nós não nos dávamos conta de que estávamos numa onda de mental, que estamos pensando com todo mundo que pensa naquele nível. Hoje nós começamos a entender que eu posso começar a imaginar o meu futuro, imaginar as minhas vitórias, imaginar as lutas que vão vir e como me organizar para elas. Eu posso usar o pensamento para melhorar, né? A memória para me ajudar. Olha, não esqueça, né, os teus erros do passado. Mas aí você diz, né, com a razão e com a vontade, mas também não esqueça, né, que você pode agora construir novas memórias. Então, todas essas ferramentas são poderosas se você colocá-las a serviço, né, da vontade, num objetivo que você estabelece. Mas quando elas funcionam de modo desorganizado, são como potências da alma, né? E aí você vê pessoas que podem ser muito inteligentes e muito imaturas, né? Muito imaginativas e pouco operantes. Aí você vê esses confrontos, né? Essas particularidades Desenvolve, um desenvolve algum aspecto, né? aspecto, mas em outros Não não, né? desenvolve outros. Então, é por isso que né, são potências da alma que nós temos que fazer trabalhar, né, na mesma direção. Nós tínhamos o Cezinha e depois a Karen. Boa noite. É, eu fico toda hora, né, que vem o assunto da vontade, a primeira coisa que eu venho na minha cabeça, a gente já discutiu, não existe, ela é uma força é, que ela leva a ações, mas ela leva ações dos dois lados, ela é usada de uma forma negativa, ela leva ações muito destrutivas, né? A gente citou, acho que no último estudo, o caso do Hitler, e do levado para um outro lado, né? Ela leva a transformações gigantescas. Você pegar né, não podemos mencionar Jesus, mas pegar Chico Xavier, Gandhi, né, são pessoas que tinham um uso muito grande. Então, o que eu penso muito é que essa vontade, sem a gente conseguir tentar ter um entendimento do que nós queremos, né, para nossa vida, ela fica sendo essas ferramentas onde a gente não sabe direcioná-la direito. E a gente vai testando de um lado para o outro. E eu lembro lá aquela cena, né, de Jesus pedindo para o Pai, afasta de mim esse cálice ali. Eu acho que naquela hora ele está falando que o que ele teria que passar não era a vontade que ele gostaria. Ele não gostaria de estar ali, mas que seja feito a tua vontade. Então tem uma parte aí que eu acho que a gente sabe dessas forças do pensamento, juntos com a vontade, da manifestação que ela pode ter impactante na nossa vida, na vida dos nossos redores, né? Principalmente nós no nível menor de família, que temos um certo conhecimento, a gente tem como, dependendo como utilizar, influenciar as pessoas dos nossos lados, nossos filhos, né? Então existe uma responsabilidade muito grande ao redor do uso dessas ferramentas. Então, eu vejo assim que ela associada à nossa capacidade de entender que talvez nós não sabemos como usar essa vontade e é necessário pedir uma rendição
É necessário buscar primeiro uma entrega, né, de pedir a manifestação da presença divina em nossas vidas para poder como melhor usar a nossa vida, essa nossa força. Eu acho que é um ato que ele é determinante no uso da vontade para nossa evolução. Caso contrário, a gente está brincando com forças muito sérias, sem direcionar, simplesmente experimentando a força que elas têm, impactando na vida. Tá? Então, eu tenho pensado muito nessa questão da palavra, da força da palavra de Cristo, né, de Jesus, na transformação, na busca pela ligação por essa palavra, porque de uma forma que nós não conhecemos essa verdade que eles trazem para nós, né? E se ligar nela, querer se ligar nela, é simplesmente nos conduzir para manifestar essas forças que estão em nós, de acordo com uma vontade maior, que eu acho que a vontade do maior do Pai é a nossa evolução e o caminho da luz. Então, a tentar buscar associar, buscar trazer mais para nossa vida o pedido da vontade de Deus, né? Que não é fácil, porque às vezes você está num caminho da vida e você sente que a vontade de Deus vai te levar para uma vontade que não é sua, e aí você entra num conflito de querer puxar a tua vontade, né? Isso é muito nítido nas pessoas que tentam cometer, às vezes, até atos de tirar a própria vida, né? Elas estão em momentos miseráveis da vida dela, elas conseguem manifestar a vontade de chegar a ponto de, né? Então, isso aqui é um comentário que eu queria trazer. Obrigado, Cezinha. Karen, Hola, buenas noches. A mí me llamó mucho la atención la frase de voluntad moralizada. Fue lo que más me marcó porque siento que de ahí viene todo. Hay personas que tienen mucha voluntad, pero inclinadas hacia el mal, hacia hacer el mal. Y cómo es importante educar esa voluntad, porque por ejemplo, yo me pongo a pensar en un momento de mi vida en el que antes de entrar a estos estudios en portugués, solo tomaba los estudios en español, pero yo seguía siendo mi vieja versión, ¿no? Como mi viejo yo. Y aprendía poco a poco y poco a poco siento que empecé a moralizarme más hasta que llegué en un punto en el que dije, ya no puedo seguir como en este camino, como o me entrego por completo, o me entrego por completo al espiritismo, o, o qué hago, ¿no? Ahí como que entró, por decirlo así, mi inteligencia de saber qué era lo correcto, qué era lo bueno, y una vieja versión. Entonces, en el momento en el que, digámoslo así, mi voluntad se inclinó hacia seguir el camino del bien, fue cuando empecé a comprometerme más con los estudios en español, los estudios en portugués, a realmente hacer un cambio. Y siento que fue eso. Poco a poco la moral empezó a cambiar, ¿no? En mí y la voluntad hacia el bien, digámoslo así, también, claro, falta mucho por trabajar, pero a lo que voy es esa educación, ¿no? Lo que hablaban de conocernos a nosotros mismos, de realmente inclinarnos hacia Cristo. Y, y pensaba eso, la voluntad, por ejemplo, de todos los que estamos aquí, de programarnos ciertos días a la semana para estudiar, ponernos alarmas para la oración, porque sabemos que es lo correcto, porque nuestra inteligencia nos dicta qué es lo correcto, pero la voluntad moralizada es la que realmente nos lleva a esforzarnos, ¿no? Por hacer el bien y por seguir en esta práctica. Entonces, era eso. Obrigada. obrigado, Karen. Giovana, Isso que a Karen disse é muito importante, né? E esse é o objetivo de estudarmos, esse é o objetivo
de buscarmos, né, esse aprimoramento da vontade, porque a vontade é uma força, né? Ela é uma força que nós temos em nós, mas ela precisa ser esclarecida para que ela seja bem direcionada, para que a gente direcione essa força. Como Emmanuel disse no texto, ela é o leme, e é o leme que dá direção, né? Se a gente não tiver uma direção, um propósito, onde para o qual a nossa vontade nos leva, a gente se perde. Então fica como o balão, né? Como uma folha ao vento, se a gente não tiver uma vontade firme, né? Com um sincero propósito. Agora, o estudo, né? A oração, leituras, né? Estudo nobre, leituras nobres, a oração, o trabalho no bem, né? A comunicação, né? O contato com os espíritos superiores que nos influenciam, que nos direcionam. Tudo isso vai enobrecendo a vontade, vai canalizando, né, para que a gente canalize a vontade, porque a vontade é essa força, né? E se a gente canaliza essa força para o bem, para o nosso progresso, né, a vontade vai nos levar ao cumprimento dos nossos deveres, né? E cumprir com os nossos deveres é atender à lei divina, porque quando a gente canaliza, quando a vontade ela está controlando os departamentos e fazendo com que todos os nossos departamentos, né, inteligência, as emoções, a memória, a imaginação, quando a vontade controla esses departamentos e esses departamentos agem de acordo com a lei divina, nós progredimos. Então, é esse o ciclo, né? É esse o poder da vontade, fazer com que todas essas forças em nós sejam bem direcionadas, sejam aplicadas no bem, sejam aplicadas no sentido de crescimento nosso. Então, mas como que a gente disciplina tudo? Como que a vontade adquire, né, essa a luz, né? Porque se a gente não tiver luz, a vontade vai, nós podemos usar a vontade para o mal, como disse o Cezinha. Então, se a gente não tiver discernimento, se a gente não tiver uma razão desenvolvida, né, e sublimada, nós podemos usar essa força para o mal. Porque, como diz o Emmanuel no texto, a vontade não pode, né, impedir a reflexão mental. Por exemplo, eu posso querer mal a alguém, eu posso querer, né, alguém me magoou e aquilo fica, né, a reflexão mental vai ficar na cabeça. Se a minha vontade não tiver uma disciplina, eu vou revidar o mal, né? Mas a vontade, ela pode, né? Ela te leva para o caminho do bem, se a tua vontade estiver disciplinada no bem, porque senão a gente se perde e é uma força que leva para o outro lado. Então, por isso a importância da canalização, né, do desenvolvimento da vontade de acordo com as leis divinas. Quando a gente se disciplina a cumprir com os nossos deveres, de acordo com os ensinamentos do Cristo, de bondade, de perdão, né, porque senão acontece o que o Emmanuel disse no texto, né? Se a gente deixa se a vontade não toma a direção, o leme da nossa vida. E se a gente se deixa levar pelos desejos, nós podemos comprar séculos de sofrimento, né? Porque, por exemplo, alguém que se vinga, que fica com raiva de alguém, vai lá e comete um homicídio, por exemplo. A gente vê isso todos os dias acontecer, né? Porque a vontade levou ao cometimento de um erro ainda mais grave. Agora, se a vontade ela é disciplinada no bem, aí ele vai dizer, como estava no slide agora há pouco, né? Não, e isso você não vai fazer, porque isso vai te levar por um outro caminho e não é por aí que nós vamos. Então, mas para isso a gente precisa entender, né? O que é o bem, o que é o mal. Então, tudo isso vai sendo adquirido através do estudo, né? Do conhecimento, do desenvolvimento da consciência, do desenvolvimento do discernimento. Então, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos adquirindo tudo isso, né? Isso é o processo de crescimento espiritual. É muito, é muito interessante como nós nem sempre temos, né,
noção, como o Cezinha lembrou, nós estamos lidando com forças, né, que podem explodir na nossa cara, literalmente. Naquele texto que nós lemos de Emmanuel agora de pouco, né? Nós podemos comprar tragédias, sombras, né? Por não sabermos o que estamos fazendo. E à medida que nós começamos a usar essas forças, entendendo que elas existem, porque assim, tem muita gente na humanidade que está como esse balão que a Giovana falou agora de pouco, né? Está sendo jogado para lá, para cá, né? E, e a pessoa não percebe que existe isso tudo. Então, é interessante porque internamente você começa a imaginar, mas a maioria das pessoas não entende que a imaginação ela é controlável, né? A pessoa, eu já ouvi pessoas dizendo, mas a gente deseja o que deseja, a gente imagina o que imagina, né? Não, né? Isso são capacidades do espírito e você controla, né? Quem controla? A vontade. Eu escolho o que eu penso, eu escolho o que eu imagino, eu escolho o que eu lembro. E quando eu lembro, eu posso escolher o que dizer à lembrança, o que dizer à memória. Porque se eu lembrar de um erro e não souber o que dizer para ela, eu posso entrar num processo de culpa e de amargura. Mas se eu souber o que dizer para ela, e aí, né, vem o que a Giovana falou, você tem que estar estudando, tem que estar lendo, porque você lembra de algo, mas o que você diz para educar a sua memória? Vem da razão, né? Então é por isso a imaginação ela não vai parar e falar, deixa eu refletir. Não, a imaginação não reflete, né? Ela idealiza, ela projeta, é um mecanismo, né, de criação mental, mas ela está ligada, né? Cada vez mais nossa própria imaginação é como se cada uma dessas faculdades funcionasse em espiral, né? Cada vez ela pode ir indo mais para cima. Por exemplo, a imaginação de um espírito superior com certeza não é igual à nossa, né? Porque ele já está num nível em que ele já não é mais afetado pela imaginação, né? Coordenada por instintos e desejos e paixões. Mas ter paixões, por exemplo, já o Livro dos Espíritos nos diz, já é um sinal de progresso, porque a paixão significa que você vai com força na direção de algo que quer. Então é o exercício da vontade já se manifestando. Mas vejamos as tragédias que acontecem, né? A Giovana deu um exemplo, mas peguemos, por exemplo, um ditador de um país, né? Se você vai pegar, você vai ver assim, que ele é um poço de desejo, de egoísmo, né? De baixeza moral, mas uma vontade poderosa. Então, olha o estrago que isso faz, destrói às vezes um país, né? Porque o sujeito é baixo moralmente, vicioso, né? Cheio de más tendências, mas ele tem uma vontade de ferro. Então, É uma força, né? é uma força poderosa, né? E você vê que tem pessoas que têm uma razão muito forte, né? Que lutaram, mantiveram posições muito firmes quando todo mundo dizia o contrário, quando ninguém acreditava, né? Então, o ser humano é essa coisa, né? Às vezes desbalançada, porque essas faculdades em nós não têm todas o mesmo desenvolvimento e nem sempre estão coordenadas pela mesma força, né? Então, uma pessoa pode ter uma razão muito forte, muito, muito grande e ser coordenado por instintos baixos. Quantas pessoas inteligentes e viciosas, né? Quantos homens e mulheres ilustres no mundo e satanistas. Mas são inteligências privilegiadas, né? Então, é claro que, num certo ponto, nós começamos a entender que por quê?
Por que afinar a nossa vontade com a lei divina? Porque tudo que está fora da lei divina, nós temos direito, mas sempre vem com sofrimento. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. É uma característica da liberdade e da vontade, mas nem tudo me convém. Essa distância, né, a chegar à conclusão de que nem tudo me convém, significa que tem todo um processo por trás disso. Porque para que eu entenda o que me convém, não mais como um corpo, como um animal, né, como um ser passional, mas como um ser divino, como um filho de Deus, né, isso tem todo um caminho aí. E aí eu começo a escolher o que me convém em termos de alma, né? Então, por que que a lei divina é maravilhosa? É estranho que nós sempre perguntemos isso quando estamos agora todos com ventilador ligado, luz elétrica funcionando, internet funcionando. Isso vem da onde? Das leis divinas. Isso é bom, não é? Carro, avião, geladeira, comida em abundância, agricultura, mas isso tudo é da lei divina. Ah, mas quando entra na moral, né? Aí o nosso ser inferior reage, né? Então aí nós não achamos que é vantajoso. Aí é que está a nossa ignorância, porque a verdadeira felicidade nós estamos andando iludidos, né? Não é ceder às paixões, é ter o controle de si mesmo, né? Então nossa noção de felicidade vai se alterando e nós vamos percebendo que assim como para fazer funcionar uma usina elétrica e trazer luz até a minha casa, eu preciso seguir regras, disciplinas e leis, para ser feliz de verdade, eu também preciso. Só que eu terei, do mesmo jeito que eu tenho todos os benefícios da eletricidade e da tecnologia na nossa civilização, à medida que eu aprendo a amar, a ser bom, né, a que eu cresço, que eu melhoro, eu também começo a colher os benefícios disso. Então você vai ver as pessoas que são assim, a capacidade de trabalho aumenta, a resistência a doenças aumenta, né? Ela fica mais lúcida, mais serena, tem discernimento, né? Tem capacidade de agir nas mais diferentes situações, tem equilíbrio em todas as situações e é verdadeiramente feliz, né? Porque não é mais um balão sendo julgado pelas paixões, pelos desejos, pela memória, pela imaginação, né? Então é quando nós começamos a pensar o que é que convém à minha alma, à minha eternidade, ao ser que permanece, né? E nesse momento eu começo a entender, né? Estranhamente, que aí vem a contradição, né? Por isso que eu acho que Jesus dizia, né? Que deveríamos conhecer a verdade e ela nos libertaria, mas ao mesmo tempo ele dizia que o reino de Deus é para quem se assemelha às crianças. Não a ignorância das crianças, mas o fato de deixar-se conduzir pelo superior. Então nós crescemos, desenvolvemos, passamos milhares de anos para desenvolver, né, para passar do instinto para a razão, para o livre-arbítrio, para a vontade, para usar todas essas forças do espírito, para entender que, sabe, né, eu quero voltar a ser assim, como aquele animalzinho lá do passado, mas agora por vontade própria, né? Eu quero me deixar conduzir pela força divina, né? Então é muito bonito Deixar a porque rebeldia. é quando a gente deixa a rebeldia, a gente para de brigar, né? Então nós somos livres. E você tem um rio imenso, né? Você tem um barquinho. E você pode falar, eu vou atravessar né, na perpendicular aqui. Eu vou contra a maré, contra a corrente.
nós somos livres, né? E você pode falar, mas não, por que eu vou contra a corrente, né? Eu vou pegar a corrente, a lei divina funciona, eu vou mais rápido e vou conseguir tudo que eu quero, né? Então, é muito bonito o processo, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo a usar, né? Agora, se eu não usar a vontade, e vejamos os níveis de vontade, né? Esse é outro ponto importante. Porque eu posso ser alguém que aprendeu a usar a vontade, como esse ditador que eu falei, como vários ditadores, né? Todos eles têm essa característica, são possos de paixão e de baixeza, mas são seres de grande vontade. Mas é uma vontade para fora, de impor seus desejos e sua baixeza sobre os outros, para eles conseguirem o que querem. Mas já é um nível de vontade. Agora, quando nós entendemos que eu preciso da vontade para controlar essas forças que estão na minha alma, o meu passado, os meus impulsos, as minhas paixões, que eu preciso disciplinar minha memória, minha imaginação, meu pensamento, né? Eu aí começo a usar num sentido que é para dentro. Então, aí realmente eu começo a tomar possessão de mim. Porque o que é que faz a pessoa que só usa a vontade para fora? Ela vai criando, né, aquilo que Emmanuel fala, né? Ele vai comprando karma e vai comprando sofrimento. Agora, quem usa a vontade para dentro começa a se libertar do karma, né? Então aí é que vem, né, o que está lá no Bhagavad Gita também, né? É a não ação, né? Você é estranho quando eles falam isso, né? Isso poderia ser um dia um capítulo de estudo para nós. É o akarma, né? Então, é quando você começa a agir de tal modo que você pulou na correnteza no sentido da correnteza. Não tem efeito contra você. Você não agiu contra nada, você agiu no sentido da correnteza. Então, é por isso que é como se a tua ação não tivesse reação, né? Quando eu ajo no sentido da lei divina, eu começo a não gerar karma, né? Não ficou muito confuso, não, né? Não. Para a Yuri ficou. Continua tendo uma ação, né? Pelo lado certo. Pro lado Você certo. vai, você vai para o lado certo, você está indo para o sentido da correnteza. O rio está te levando tranquilamente para você, para a felicidade, para a vida verdadeira, né? Você pulou num rio e ao invés de nadar contra a correnteza, porque quando você vai nadar contra, você sente a reação da água. Toda vez que nós agimos contra a lei divina, nós somos livres para fazê-lo, mas nós vamos sentir o efeito. Agora, quando eu estou agindo a favor da lei divina, a minha ação não gera karma, no sentido negativo do termo, né? Ela gera karma no sentido de que eu vou alcançar aquilo que a lei divina Alcança favorece. progresso. Progresso, objetivos nobres, né? Então, Então, é soma de força, exatamente, como o Alexandre disse, porque se eu nadar rápido nessa correnteza, eu vou mais rápido ainda, porque eu somo a minha velocidade com a velocidade, né, da correnteza. Se eu for devagar, não tem problema, ela me leva. Se eu parar, ela me leva, né? Então, Mas se for contra, vai dar. mas se eu for contra, eu vou sentir o impacto, né? Então, é muito bonito, porque é um pouco aquela noção que está na China, né, no taoísmo, né? Você não precisa fazer nada, né? Você quer mudar as coisas, não haja, mas fica confuso, né? Porque, na verdade, o que ele está falando é isso, né? Confie no processo da vida. Faça sempre as coisas de acordo com a lei divina. Não é que nós paramos de agir, né? Não é não fazer nada de verdade, né? E passa a ser um tipo de ação que é a ação sem desejos. Eu não quero nada, eu não espero nada, eu só quero fazer, né,
o que é certo. Porque aí o próprio processo em si traz o que precisa, né? Juliana? Você está conseguindo ligar o som? Não? Tudo bem, se você conseguir, nos dê um alô. Consegui. Conseguiu. Dá tempo de falar um pouquinho? Sim, sim, sim. Eu quase não participo, na verdade eu participo mais escutando quando eu posso. Semana passada eu não participei, mas a primeira lição, acho que foi a primeira sexta-feira sobre a vontade, eu até comentei com a minha irmã. Eu não comentei porque eu cheguei um pouco atrasada, né? E eu gostaria de ter comentado. Não sei se você comentou, Jô, sobre a Não. história que eu ouvi. E eu achei tão bonita aquela história, eu acho que é uma história mais ilustrativa, né? Sobre a vontade. E daí a história é mais ou menos assim, talvez alguém já tenha escutado isso, é mais ou menos assim, um rapaz chega num posto de gasolina e vê um cachorrinho chorando num canto do posto de gasolina, e aquilo o incomoda. Não sei se é verdade, eu acho que é uma história ilustrativa para a gente aprender com o que é a vontade, né? A gente sofre o ser humano sofre muitas vezes pela falta de vontade, da vontade correta, vamos dizer assim. Aí ele estava incomodado em ver aquele cachorrinho chorando e pergunta para o frentista: mas por que esse cachorrinho está chorando? O que acontece que ele não para de chorar e fazer aquele barulhinho de agonia, né? O frentista diz: por causa que ele gosta de sentar em cima de um prego, ele fica sentado em cima desse prego. Uai, mas por que ele não sai do prego então? Porque a dor que ele sente é o suficiente para ele chorar, mas a dor que ele sente não é o suficiente para ele levantar e sair de cima do prego. E eu achei tão bonita essa história, porque realmente é o que o ser humano sofre, né? Em vários sentidos da vida. A pessoa pode estar, assim, sofrendo, batendo cabeça, e ela não vê a necessidade de mudar. E eu vejo, assim, até com os meus filhos, sem entrar muito em exemplos com detalhes, mas, assim, meus dois filhos brigaram e não estão se falando, e essa briga causou uma dor muito grande no meu filho mais velho. E repercutiu até financeiramente. E eu falei para ele, eu falei assim, você está vendo o que você está fazendo? Por causa de um ponto que você não desculpa o teu irmão, você está vendo só o tanto que isso está afetando a sua vida? E ele estava chorando. E eu disse, o que você tem que fazer é tão simples. Perdoa e esquece o que aconteceu. E não quer perdoar. Entendeu? Um outro exemplo, que também é a vontade. Não sei se vocês ficaram sabendo sobre esse filme que estava no cinema aqui. Minha irmã falou que não está passando em Sherbrooke. É uma história real, chama Truth and Treason, do Angel Studios, né? Que é uma história de um menino de 16 anos. Eu nunca tinha ouvido falar desse personagem da Segunda Guerra Mundial. O nome dele é Helmut Hübner. E ele é um menino, na sequência do que o César disse dessa pessoa, é um personagem, foi um presidente, não me lembro o que você explicou dessa pessoa que era como é que fala? Da guerra também, né? Enfim, resumindo a história. Ele não sabia do que acontecia, ele apoiava o Hitler, 16 anos, seguia, já o pai e a mãe criaram para seguir a filosofia do Hitler. Até que o irmão, que voltou da guerra, trouxe um rádio contrabandeado da França, e ele começou a escutar notícias da CNN, notícias do mundo escondido do pai. E ele viu a propaganda do Hitler. Esse menino cria uma força dentro dele, uma vontade dentro dele de levar a verdade para o povo alemão, e começa a escrever folhetinhos, e escondido ele e mais dois amigos, espalha pela cidade inteira, de noite.
E o outro nazista, chefe do governo lá, cria uma vontade absurda de encontrar quem é que está fazendo isso. E o menino é muito inteligente. 16 anos, muito inteligente mesmo. Eles acham que é até um professor universitário que está escrevendo aqueles bilhetinhos e espalhando pela cidade. Só que esse militar, ele tem um carinho pela família, pela mulher, pelo filho, pela filha de noite, que é um perfeito marido, mas durante o dia ele é brutal em bater nas pessoas que ele pega, ou nos judeus que ele consegue aprender, né? Ele bate, ele faz coisas horríveis. E esse rapazinho de 16 anos, enfim, eu nem vou estragar a história, mas assim, a vontade que ele tem de propagar a verdade do que estava acontecendo, quando ele é julgado, ele fala para o juiz: eu estou sendo condenado por um crime que eu não cometi. E a verdade, ele sabe. E a justiça será feita. Foi assim, é um filme muito bonito, eu recomendo assistir 2 vezes no cinema, mas assim, a gente vê a vontade para o bem, né? Onde que ela leva a pessoa e como ela é difícil de acontecer, mas no momento que ela acontece, muitas coisas mudam. Enfim, era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Ju. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente sofre, mas não sofre o suficiente, né? Para sair da ação que nós estávamos tendo. E, e é o processo da vida, né? Até o ponto em que nós vamos chegar, né? E a vida vai nos dizer, bom, nós próprios vamos chegar, né? À situação de dizer, basta, eu não aguento mais, né? Acho que é melhor eu agir, né? Em acordo com a lei divina. E é um processo da vida, né? Obrigado a Ju pela sugestão do filme. Me lembrou um livro que eu li há muitos anos atrás, não nem lembro mais o nome, mas era a história também de um químico alemão, e ele era protestante, né? E ele percebeu o que estava acontecendo, ele falou, eu não vou, né? Eu não vou entrar nessa. E ele aí foi colocado como responsável para cuidar do fornecimento de gás, né, cianeto para as câmaras de gás. E aí ele começou a sabotar. Ele atrasa a descoberta, né? Ele sabota o processo, ele estraga o gás, ele faz o que ele pode para criar problemas, né, pro sistema, para que ele consiga, né, impedir aquilo tudo. E é muito bonito, né? Porque nós vemos a decisão humana de agir do modo certo, mesmo nas situações mais difíceis, né? Padre Maximilian Kolbe foi canonizado depois pelo Papa João Paulo II, né? E ele morre na Segunda Guerra Mundial, quando fugia, né? Alguém, o chefe do pelotão lá do campo em que ele estava, pegava 10 pessoas. Para cada fugitivo, ele mandava matar 10. E ia matar de inanição ainda por cima, né? Eles iam ficar lá num bunker e morrer sem água, sem comida. E esse homem, ele, o chefe, né, dos nazistas começa a selecionar. E aí seleciona um que, assim, ele começa a chorar e entra em crise. Ele fala, eu tenho família, eu tenho filhos, né? E aí diz que o padre Kolbe sai da fila, né? E isso, os nazistas assustam, né? Porque ninguém ousava fazer isso. E ele vem até o homem e fala, né? Eu quero tomar o lugar dele. Ah, mas como assim, né? Você é, eu sou padre, né? Aí ele ri, fala, católico, né? E ele toma o lugar do homem, né? E esse homem vai testemunhar depois no processo de canonização dele. E ele fica com os outros 9, ele canta com eles, ele reza a missa com eles, ele dá comunhão para todos eles, comunhão no sentido do, né, não o pão,
mas o ato, né, de fé, e ele ora com cada um deles, faz a extrema unção para cada um deles, e ele é o último a morrer. E acho que ainda, se eu não me engano, o soldado manda executá-lo, porque com uma injeção, porque ele não morria, né? E né, ele ficou vários dias e não morria. Então ele manda matá-lo com uma injeção. Então, são pessoas que agiram contra o instinto, né, a lei de conservação, né, são almas que já adquiriram, né, a- o controle, né, a alma está no controle, não mais o corpo. Tudo é um processo, né? São almas que vêm para exemplificar e nos lembrar quem nós somos, né? Muito bom, amigos. Acho que por hoje nós podemos finalizar. Nosso tempo está esgotado. Esse foi então a última parte do capítulo Vontade. Na semana que vem, nós iniciaremos o capítulo 3. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, a bênção da vossa luz, a presença dos vossos mensageiros, aqueles que em teu nome, Senhor, nos visitam, nos amparam. E nós rogamos, Mestre, a graça da transformação de nós mesmos. O Senhor transformou a água em vinho, a doença em saúde, a cegueira em visão. Nós rogamos, Mestre, que haja sobre nós, dando-nos a graça de nos transformarmos para o bem, para Deus. Abençoe, Senhor, nossos lares, nossas vidas, nossos propósitos de crescimento. Dá-nos, Senhor, a alegria das crianças que compreenderam a beleza da escola e dos verdadeiros mestres. Dá-nos, Senhor, a força dos sábios, dos guerreiros. Dá-nos, Senhor, a perseverança daqueles que nunca desistem, para que nós possamos caminhar, aprender, para que a tua luz um dia possa se refletir em cada um de nós, como o sol que se espalha a partir do diamante translúcido. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.